E dando continuidade ao vídeo da semana passada, Guloseimas, agora a parte 2. Se você não assistiu o primeiro, o link está na descrição. E agora curta a continuação. Um dos chicletes mais clássicos e mais top era o azedinho doce, que era um chicletinho de compridinho, aqueles que você abria assim, enrolando assim, né? E os pirulitos, que não podiam faltar. Bolete. Quem lembra do bolete? Boletes, o que é o pirulito, o que é chiclete? Era isso, você chupava aquele negócio, no final tinha um chiclete. Tinha os pirocópteros, né, que você pegava o canudinho e depois fazia aquele, botava aquela hélice e voava, aquele negócio. Os clássicos pirulitos Zorro, que era um caramelo com coco, lembra disso, cara? Quadradão assim, ele se abria. Quando o bicho tava fresquinho, você mordia, o bicho esticava assim, uma delícia. Já quando ele estava mais velho, ele quebrava na boca, duro, feito um pau. Tinha aquelas chupetinhas também, umas chupetinhas vermelhas, que eram uns puro açúcar. Gente, a gente comia aquilo que nem louco. Os Dipilique, lembra o Dipilique? Hoje ainda tem algumas imitações do Dipilique original, que vinha no saquinho, você molhava aquele açúcar. Os chocolates, né, surpresa, também que vinha umas figurinhas muito bacanas, informativas de bicho, cada vez tinha uma coleção diferente, e o próprio chocolate tinha, às vezes, um alto relevo ali, aqueles guarda-chuvinhas de chocolate com gosto de cera, né, que a gente comia, vinha uma caixa tudo espetado, você comia aquele negócio, no meio do cabo tinha uma bolinha, eram uns quebrava, nunca você conseguia descascar e a pontinha sempre quebrava a pontinha, você ficava louco da vida. O Bis sempre reinou, também sempre o chocolate Bis, mas ele teve um concorrente chamado Rock, ele era mais doce, né? E do mesmo jeito que apareceu, sumiu, ninguém sabe onde foi parar. Um outro clássico politicamente correto da época era o cigarrinho de chocolate, né? Que aquilo era um negócio, cara, eu olhava aquilo, na época eu era criança, eu gostava, eu já achava estranho, cara, um cigarro, cara. E a gente curtia muito, descascava, ficava pitando aquele negócio. Era muito gozado, cara. Também era difícil descascar sem quebrar. Era uma aventura, né? Os achocolatados da eterna briga entre Nescau e Toddy, né? Sempre existiu. E tinha um que chamava Brown Cow, que era um achocolatado, só que ele não era em pó, ele já era era uma cobertura disfarçada de achocolatado, a verdade é essa. Mas era bom, gostoso também. O pessoal curtia Brown Cow. Na linha de sorvetes tinha o famoso Ice Pop. Ice Pop era tipo um sacolê, ou então chup-chup, como eu chamava aqui em São Paulo, industrializado. Era compridão, você punha na geladeira lá para gelar, tinha figuras de macaco, de girafa, né? Só que é o seguinte, na nossa época, não tinha freezer, tinha congelador. Ele demorava mais ou menos umas 4 semanas para congelar e ficar do jeito que a gente queria. Mas a gente, naquela ânsia de comer, queria esperar congelar nada, gelou um pouquinho e já tá chupando aquele negócio. Tinha o furabolo, era legal, era um dedo assim, cara. Hoje já não ia ser campanha do Bolsonaro, mas ele assim, ele era um dedo assim, de morango, você ia chupando aquele negócio. Era gostoso porque ele tinha até as sementinhas do morango. Um outro sorvete que fez muito sucesso era o Gol, da Gelato. Era uma bolinha de futebol que você abria e tinha um sorvete de nata, de creme branco. Uma delícia, muito bom. Ele fez muito sucesso, depois você brincava com a bolinha. Na linha dos refrigerantes também tinha um monte de outros refrigerantes tão esquisitos. Crush não é o que eu sentido que é hoje, não. Crush era tipo uma Fanta de segunda linha. Grapete, também era da mesma linha, da Grapete, assim. E tinha o Gini. Gini era tipo um Schweppes Citrus, sabe? Mas era uma coisa mais turva, assim, meio uma garrafinha pequenininha, assim, era difícil de achar. Mas eu gostava também. E numa miscelânea de outras gostosuras tinha a famosa Tasquilas. Lembra disso? Tasquilas. Tasquilas o que era? Nada mais era do que uma salsicha enfiada num espeto que vendia de unidade. O Bozo fazia propaganda disso no programa dele. Nas bebidas tinha os famosos sucos Tanjal, Limanjal, Uvanjal, nossa, Maracujal, tudo jal. Eram uns concentrados, umas latas, parecia uma lata de óleo, só que era um suco concentrado que você punha um negocinho assim e completava com água, o bicho era forte que era um negócio. As manguaça tinha Malte 90, que era uma cerveja que saiu Malte 90, e tinha uma febre que aconteceu que era o famoso Keep Cooler,
que tinha um monte de sabor também, que era tipo uma champanhazinha desse tamanho, assim. Cara, pra diabo, a gente ia nas baladas, né? Era outro nome, mas assim, a gente tomava esse negócio aí, cara. Eu fiquei ruim uma vez com isso, cara. Tomei tanto do Keep Cooler, tanto que eu falo assim, foram 2. Vomitei até as tripas. Meu Deus do céu. Outro biscoito muito legal era os monstrinhos crack. Já havia mordido, cara. Era muito engraçado, porque ele falava que o monstro já experimentou. Ele vinha com a marca de uma mordida de um monstro, cara. Muito engraçado. O primeiro iogurte de garrafinha, chamado Bliss. Toda a casa não podia faltar o Danoninho, né? E você tinha que guardar os potinhos, porque sempre tinha alguma coisa para você construir com eles. Vinha lá na embalagem, vinha a instrução para você montar Papai Noel, avião, um monte de coisa. Os programas infantis também sempre usavam os potinhos, então a gente tinha que comer, lavar e guardar. Uma balinha também da Garoto verdinha, lembra disso? Uma de hortelã, que as pastilhinhas eram brancas, mas a embalagem era verdinha, assim. Nossa, aquilo me comia também. Um chocolate branco maravilhoso, que era o Galac, só que ele vinha com umas embalagens diferentes. Todas as embalagens tinham um bichinho diferente, era bem bacana. Aquela caixa de bombom da Garoto famosa, né? Que tem sempre aqueles chocolates maravilhosos, que sempre sobrava, aqueles damasco, uva passa, aquelas porcarias que ninguém comia e ficava lá 2 anos no fundo da caixa. Lembra do mini chiclete, que era uma embalagem, que era um sorrisão, assim, que era com um chicletinho, todo esse tamanho, e a gente começava a comer de um em um. E acabava, cara, quer saber, já enchia a mão, comi um monte. E com isso encerramos Guloseimas parte 2. Muito obrigado, gente. Curta esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, não custa nada, cara. Se inscreve no canal para ajudar a gente. Comenta, deem sugestões como Caraújo. Ajude a gente a colocar mais conteúdo nesse canal. Se inscreva na nossa página lá no Facebook e no Instagram. E até semana que vem. Tchau!